E aí pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao OPA, o Ortopedia para Alunos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo D'Amato, sou ortopedista e junto aqui com o Dr. Vinícius e todos os nossos colegas aqui do OPA, a gente vai falar um pouquinho sobre ortopedia para você, tá? E hoje eu vou falar de um tema muito importante na ortopedia, que são as classificações em ortopedia, classificações de trauma, de uma maneira bem geral, para você entender o que é o conceito da classificação, para que ela serve e por que é importante saber. Algumas realmente não servem para nada, mas outras são muito importantes ali na nossa prática. E você, como estudante de medicina, como residente, ou então como estudante de fisioterapia, de enfermagem, já vai ficando familiarizado se você quer trabalhar com ortopedia, né? Nessas classificações e entendendo um pouquinho mais sobre elas para saber que tipo de lesão que o paciente teve e se isso é grave, não é. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a finalidade das classificações, a utilidade dessas classificações, algumas limitações. Vou dar alguns exemplos, tipos de sistemas de classificações de fraturas, tá? E classificações também genéricas e universais, tá? Depois, a gente tem diversas classificações, tá, na ortopedia, de fraturas expostas, de tecidos moles, a classificação AO, OTA, tá? Que a gente vai fazer vídeos separados para isso. Então, se você estiver gostando, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no Ortopedia para Alunos, no OPA, e ativa o sino das notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Além disso, se você quiser o nosso curso completo de classificação de fraturas, anatomia, exame ortopédico, também você pode ter acesso no nosso site, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar para você fazer a sua inscrição no nosso curso, que está super completo, fácil de você entender de uma maneira simples e que você vai aprender não só para passar na prova, mas para a sua vida. E última coisa que eu quero te pedir antes da gente começar a falar das classificações das fraturas é para você compartilhar esse vídeo aqui com seus colegas de turma, com seu grupo de WhatsApp lá da faculdade, da sua turma, para eles poderem ter acesso também a esse conteúdo aqui que está ajudando bastante gente a passar aí nas provas da faculdade e também a aprender para a vida, né? E vamos começar então falando das classificações das fraturas, mas antes, roda a vinheta. Então, quando a gente fala em classificação, a gente classifica alguma coisa para ter uma finalidade. Qual que é a finalidade das classificações? A primeira é o quê? É caracterizar a fratura. Então, que fratura é essa? Quando eu falo de uma classificação, essa é uma classificação AO, por exemplo, 21 B. Que fratura que é essa? Que fratura que eu estou fazendo? Então, estou falando. Então, é para caracterizar a fratura. A outra finalidade da classificação é para orientar o tratamento. Então, bom, para esse tipo de fratura, para essa classificação, eu vou tratar com gesso. Não, para essa classificação, eu tenho que fazer um fixador externo. Para essa classificação, uma haste. Para a classificação Y, uma placa ou um parafuso. Então, uma outra finalidade é orientar o tratamento. Outra finalidade é prever o desfecho dessa fratura. Bom, um paciente com uma fratura, um Schatzker 1, teve o tratamento cirúrgico, vai ter um desfecho bom. Um paciente com Schatzker 6 já não vai ter um desfecho tão bom, um prognóstico tão bom. Então, outra finalidade é orientar esse desfecho. E por último, é a comparação de resultados. Então, quando eu faço um estudo, eu não posso comparar uma fratura simples com uma fratura complexa. Tenho que comparar duas fraturas que sejam semelhantes uma da outra. Então, a gente classifica para graduar essa fratura e aí para a gente poder comparar esses resultados, tá? E para ver o melhor tratamento. Então, também serve para isso. Também serve para comunicação entre os médicos, entre os profissionais de saúde, tá? Para a gente saber que é um caso grave, um caso mais simples, qual o tipo de cuidado que a gente precisa ter entre esses profissionais. Então, essa é uma das utilidades. Eu falei da finalidade, agora eu vou falar da utilidade. Então, ela é útil na comunicação entre os profissionais. Ela é útil também agora no ensino. Então, a gente está fazendo uma aula de classificação para ensinar. Então, a gente ensina os tipos de fratura, as gravidades dela,
mais fácil da gente ensinar, de você entender melhor as fraturas, tá? O desfecho também, como eu já falei, né? Orientar o tratamento e também a gente saber se é uma lesão leve, moderada ou grave, tá? Mas toda classificação tem uma limitação. A primeira delas é a confiabilidade interobservador. Será que entre eu, você, o Vinícius ou outro colega ortopedista analisando aquela radiografia, se é uma classificação radiográfica ou se é uma classificação tomográfica, a gente vai conseguir, com a mesma fratura no mesmo paciente, a gente falar a mesma classificação? Então tem que ter uma confiabilidade entre o observador, tá bom? Outra coisa é a reprodutibilidade, então a gente vai conseguir fazer essa classificação para todos os pacientes que teve esse determinado tipo de fratura. Isso também é importante, tá? Outra coisa é a complexidade dessa classificação. Então, é uma classificação simples de fazer, todo mundo consegue estar ali no pronto-socorro, bater o olho, já classifica essa fratura, beleza? Ou então você precisa de mais exames, você precisa fazer outras coisas, ou parar, pensar, refletir, para você ver, tem mais fatores além, por exemplo, do desvio ósseo, ou além da morfologia da fratura, ou quais são os parâmetros que você usa para poder classificar. Então, toda essa complexidade também pode ser limitante no uso. Por exemplo, a gente usa bastante a classificação das fraturas expostas, que é a classificação de Gustilo, mas a gente não usa a classificação das fraturas expostas a O, por exemplo. A gente usa para um trabalho, mas não no dia a dia. Por quê? Porque uma é mais complexa que a outra é mais fácil de usar, a gente acaba usando a mais simples, né? E a outra é dificuldade. Então, se você tem uma mais complexa, que é mais difícil de usar, provavelmente ela não vai ser usada por tanta gente como uma fratura mais simples, tá? Então, a gente tem diversos tipos de classificações, tá? Para uma fratura a gente pode ter mais de 2, 3, 4, 5 tipos, tá? E a gente tem tipos específicos para cada fratura, tá? Que eu só vou comentar, e depois nas aulas de fraturas e nas aulas de classificação de fraturas a gente tem os tipos específicos. Então, fraturas do calcâneo, normalmente a gente tem antes de eu falar isso, AO, a gente tem para todos os ossos, tá? E aí agora também a gente vai fazer uma aula específica da classificação AO-OTA, tá? Agora eu estou falando só os epônimos e as classificações mais clássicas. Então, por exemplo, fraturas de calcâneo, a gente tem a classificação de Sanders. As fraturas do planalto ou platô tibial, a gente tem as classificações de Schatzker. As fraturas do fêmur, a gente tem a classificação de Garden, do colo do fêmur, né? Garden. As fraturas transtrocanterianas, a gente tem a classificação de Tronzo. As fraturas do húmero proximal, a classificação de Neer. As fraturas do tornozelo, a gente tem a classificação de Lange-Hansen, classificação de Weber também, tá? Então, para cada tipo de fratura, a gente tem um determinado tipo de classificação que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Para as fraturas da pelve, dos ossos da bacia, a gente tem a classificação de Tile, classificação de Young-Burgess, classificação AO também, tem as classificações de Judet e Letronel para as fraturas de acetábulo, também temos as classificações do radiodistal, que são diversas, a gente tem a classificação universal, tem outras classificações aqui também que a gente pode falar, a classificação de Hawkins para o talos, tá? Então, tem diversos tipos de classificação, tá? Essa é uma aula introdutória. Se você quiser saber mais, acesse o link ali na descrição do vídeo para saber mais sobre o nosso curso de classificação de fraturas, tá? E o que você tem que saber? Infelizmente, se você quer fazer ortopedia, você tem que saber tudo, tá? Porque você vai usar no dia a dia e aí não tem muito para onde a gente fugir, tá? E aí existem algumas estratégias para você decorar essas classificações. Normalmente a gente sistematiza e decora algumas palavras-chave de cada classificação, tá? Outra maneira é você entender como o autor classificou, qual o tipo de coisa que ele usou para classificar essa fratura, para então fazer um raciocínio lógico para essa classificação, tá? Outra coisa é o mecanismo de trauma, como que a pessoa quebrou, e aí por isso você vai entender melhor a classificação e o tipo de fratura, tá? Outra estratégia para decorar é que a maioria das fraturas elas vão de acordo com a gravidade, então da mais simples a mais fácil da gente tratar para mais grave, tá? Outra estratégia são decorar palavras-chave, né? Então sistematizar e decorar palavras-chave. Tronzo 1 eu uso X, Tronzo 2 tal, Tronzo 3 tal. Então fazer essas palavras-chave, tá?
Também tem alguns métodos mnemônicos que a gente vai ver no curso, tá bom? Às vezes contar uma história, então eu estava andando, caí, quebrei um pouquinho, tal, essa fratura. Se teve desvio, essa classificação. Se teve desvio mais luxação, essa classificação. Então, inventar uma história na sua cabeça para você conseguir decorar aquilo, tá? Fazer uma associação também, que tem a ver com a história, e uma ligação mental ali entre as classificações, tá bom? Além disso, você vai acabar aprendendo por osmose de tanto ver, de tanto falar, e aí isso acaba ficando mais automático aí, tá? Então, o básico, normalmente as classificações vão de menos grave para mais grave, da mais simples para mais complexa e da menor energia para maior energia, tá bom? Então, existem um mundo aí de classificações para você decorar. Se você quiser saber mais, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, deixe seu like também, tá? Para você ajudar a gente aqui com que mais gente veja os nossos vídeos, tá? E se você quiser ter acesso completo ao nosso curso, é só acessar na descrição do vídeo, tá? Para ter acesso ao nosso curso com todas as classificações, aula das classificações AO, lesão de tecidos moles, fraturas expostas, cada fratura com cada classificação está super completo, ainda vai ter uma apostilazinha que a gente está produzindo para você poder baixar, poder decorar ali para passar na prova, ou então para saber ali para sua vida, tá bom? Então, além de fazer tudo isso, compartilhe esse vídeo com um grupo de WhatsApp, com seus colegas aí de turma, colega da faculdade, colega de residência, para estar ajudando a gente aí nesse novo projeto no OPA, o Ortopedia para Alunos. Te desejo uma ótima prova e bons estudos!